Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, mais um encontro aqui no canal do Agrovendedor, esse canal que tem o objetivo de qualificar, formar, desenvolver profissionais do agronegócio. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão, transformar a sua vida, você que trabalha no agronegócio. E eu tenho dito muito isso, seja agricultura, seja pecuária, seja na indústria. Amigão, vem comigo, você tem que vender, velhinho, você tem que vender. Você vende a sua imagem, você vende produto, você vende de tudo que faz parte lá da sua rotina, da sua empresa. Então, Agrovendedor, você faz parte dessa comunidade, desse time. Mais uma vez, seja bem-vindo. E hoje, nós temos uma série que nós estamos apresentando essa semana, esse é o segundo episódio, falando sobre mercados agrícolas, numa parceria incrível, numa super parceria com a Pátria Consultoria, uma empresa especializada nesse mercado. Nós tivemos o primeiro episódio com o Cristiano, que foi incrível, foi muito bom. Falamos sobre soja e sobre dólar. Evidente que esse tema, esse cenário, ele é muito pontual, né? É do momento que nós vivemos, nós estamos aqui no finalzinho de outubro de 2022, né? É um cenário que tem muitas variáveis, um cenário que tá rodando no agronegócio. E esse primeiro episódio foi um sucesso. E o segundo episódio, hoje, eu falo com o Ronald Macuco. Tudo bem, Ronald? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Estamos bem, graças a Deus. Agora, 7 horas, né, de uma quinta-feira, e a gente aqui pregado, né, para trazer uma boa mensagem aí, tanto... No final do dia, eu quero responder aqui se o boi vai subir e se o milho vai subir, entendeu? Essa é a resposta que eu venho falar hoje, Marcelo. Que maravilha, que maravilha. Eu quero agradecer à Pátria, aos seus diretores, a toda a sua equipe, né, por essa parceria. Muito, muito obrigado mesmo. Nós estamos começando aí a desenvolver algumas ferramentas, alguns produtos que vai ser direto para você. Você é agrovendedor na sua região, você vai poder levar os nossos treinamentos, as nossas palestras, né, toda a nossa expertise com o nosso público, né, são especialistas nessa área de mercado. Então, nós temos muito chão pela frente aí nessa parceria, né, Ronald? Verdade, Marcelo. Hoje há uma dificuldade muito grande de absorver conhecimento de qualidade, né? Hoje eu falo com muitas pessoas, e desde produtor até comerciais de revenda, diretores de revenda, muitos AT que saem da faculdade com conhecimento técnico, mas muitas vezes esse conhecimento a faculdade não ensina sobre mercado, não ensina sobre a precificação do produto. Como é formado o preço da soja, como é formado o preço do milho aí em Dourado, porque o preço do milho em Dourado é um preço, no Goiás é outro, em Praças Paulista é outro. Então, porque o boi, a referência é Praça São Paulo e não para Praças Dourado. Então, assim, MS. Então, a gente vai desenvolver junto isso com você e vamos responder também nesse bate-papo aqui sobre isso, Marcelo. Acho que esse é o deixar conhecimento para que você possa absorver e aplicar. Show de bola. Quero lembrar você que nos acompanha aqui no YouTube, muito obrigado. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, dá um joinha, curte aí, porque para nós é um incentivo, é a nossa motivação, é a sua participação. E outra questão também, você que está ouvindo no podcast através, né, dos nossos canais, né, um dos mais ouvidos, mais acessados é o Spotify. Então, muito obrigado para você que também acompanha, né, o podcast. É interessante isso, é importante você, né, tá na estrada aí, tá dirigindo, já aproveita, liga o podcast, né, já acompanha, né, como que está esse cenário, porque chegando na casa do produtor, chegando na empresa do produtor, né, você precisa trazer conteúdo novo, amigão. Pô, parou. Você chegou lá e não consegue trazer nada, não acrescentar nada na prosa, você não está fazendo diferença na vida dele. Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Se você deseja compartilhar com os colegas, manda a bola, vai para frente, passa o nosso endereço para a turma. E, claro, quero fazer um convite também para você curtir e também seguir os nossos amigos lá da Pátria, no YouTube, também todas as redes sociais. O Ronald é do Pará, rapaz. Como que o cara do Pará, né, vai parar em Sorriso, no Mato Grosso, depois ele vai para Goiânia, né, deve passar as férias em Cancún. Me conta essa história aí, velho. Você viaja mais. Esses tempos eu liguei para ele. Onde é que você está, Ronte? Não, eu estou descendo aqui, não sei aonde, no Nordeste, no Norte. Eu falei, rapaz do céu. Me conta como que está o trecho. Conta um pouquinho da tua história, né? Você é engenheiro agrônomo.
eu gosto de fazer esse bate-papo, mas é importante valorizar a história, né? Quem é o Ronald? Conta para nós aí. Boa, Marcelo. Desde já aí, quem tiver algum amigo pecuarista e sojicultor e milhocultor aí, ou que tem confinamento, pode encaminhar essa live aí, porque ele vai sair daqui com boas dicas e boas tomadas de decisões a partir do que a gente está vendo no mercado hoje. Falando um pouco sobre mim mesmo, acho que, vamos lá, eu sou Ronald Macuco, sou descendente aí da quarta geração de pecuaristas, minha família é mineira, na sua essência, eu sou paulista de registro, nasci em São Paulo, e minha família teve fazenda por muitos anos, entre a divisa entre Bahia e Minas Gerais. Então, até meus 13 anos de idade, eu fui criado na fazenda. Depois, nós fizemos uma transição aí que foi para o Pará. Minha família vendeu as fazendas na Bahia, nós fomos para o Pará, Transamazônica ali, compramos uma fazenda por ali, e onde estamos ali, devemos permanecer por um bom tempo ali no Pará. Na parte da pecuária, especificamente no Pará. Em 2017, eu vou para Sorriso, Mato Grosso, fazer agronomia. Então, deixei a fazenda ali, um pouco a lida com o pai, e falou, vou buscar um conhecimento para aplicar dentro da fazenda. Só que aí, no caminho ali, acabou que a gente aprendeu um pouco mais e consegue ajudar o pai à distância, isso é uma coisa boa, né? Consigo levar conhecimento e informação de qualidade para a fazenda, mesmo à distância. Em 2020, na verdade, eu fui em 2016 que eu fui para Sorriso. Em 2020, eu venho para Goiânia, e aqui nós começamos um projeto que é a Pátria Agronegócio, junto com mais 3 amigos aí, que é o Matheus Pereira, Cristiano Palavra e o Thomas, que aí dá início à Pátria. Em 2020, ali em plena pandemia, a gente fez uma transição de carreira de uma empresa norte-americana de consultoria, como a Cristiano já comentou, né? Muito focada, muito parecido com o que a gente faz hoje, só que hoje nós mais personalizado no produtor, na tomada de decisão, e menos relatório e mais informação de prática. Então, hoje a gente encontra por aqui, entendeu? Ronald, estou engenheiro agrônomo, analista de mercado, uma certificação aí CVM, que é para atuar na bolsa, para trazer as proteções para o produtor rural, na soja, no milho, boi gordo, e buscando conhecimento, buscando aprender aí dia após dia, e com os produtores aprendo muito, cara. Pensa em alguém que aprende com o produtor aí. Você sabe disso. É verdade, é verdade. É impressionante. Quando a gente está no campo, seja com a equipe comercial, seja como produtor, né? Você está rodando, é um aprendizado incrível, né? É uma troca de experiência, sempre isso, né? Você leva conhecimento e você também adquire conhecimento. A palavra essencial é essa, né? É uma troca de conhecimento. Muito legal isso, né? E aí os amigos que estão chegando agora aqui no nosso canal do YouTube, os amigos que estão sintonizando, né? Lembrando você que essa prosa nós vamos alinhar a questão do mercado, né? O mercado do milho e o mercado do boi. Então, eu gostaria, até quero fazer esse desafio, mesmo que nós fizemos no primeiro episódio, né? Eu fiz esse desafio para o Cristiano. Falei, Cristiano, eu sou muito didático, né? Então, vamos pensar o mercado, como que ele aconteceu antes, né? Ontem até esses dias, né? Como que ele está hoje e como que ele vai estar daqui a um tempo, né? Claro, lembrando os amigos que nós não temos bola de cristal aqui. Ninguém aqui vai ficar falando, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso, com bola de cristal. É análise, é observação, né? É ponderação. E isso muitas vezes ajuda na tomada de decisão. Essa é a grande sacada que nós queremos com você que está nos acompanhando, né? Que ajude você, o seu cliente, a sua empresa a tomar as devidas decisões e até a tomar um cuidado. Não, peraí, a gente vai fazer isso? Será que faz o quanto que a gente vai investir de energia numa tomada de decisão? Então, Ronald, você fica muito à vontade, nós vamos ficar aqui rigorosamente 1 hora, né? É esse o convite que eu sempre faço para os nossos colegas, porque aí todo mundo já se planeja. Não, eu vou ficar 1 hora até as 20 horas Brasília, né? Nós vamos fazer esse bate-papo aqui. Como que está esse mercado? Como que ele veio até agora? Né? Como que ele está hoje? Eu quero que você desenvolva isso ao longo da nossa prosa. Fica muito à vontade, né? Eu sei que você preparou aí um material e vocês têm falado muito sobre isso. Eu acompanho a Pátria, pessoal, pelos canais da mídia tradicional. Então, a Pátria muitas vezes está convidada lá para fazer parte do canal do Boi, né, o canal rural, né, onde faz as inserções, onde participa. Então, é uma empresa que tem muito essa questão da comunicação. Então, vocês têm trabalhado muito esse cenário. Fala um pouquinho para nós como que está. Vamos falar um pouquinho primeiro do milho. O que você está avaliando hoje? O que nós temos em relação ao milho?
Olhando para o mercado mundial, vamos trazer o que está acontecendo lá fora para o mercado do milho. Nós temos uma safra americana, né, a reta final aí de colheita, né, o milho começou com produtividades ali esperada, na verdade a estimativa era de 384 milhões de toneladas, hoje se fala 365, então 20 milhões de toneladas de milho não veio para o mercado esse ano das estimativas iniciais do milho americano. Mas aí acontece outro fator. Então, a safra americana ela é menor. Mas, assim, há um consumo menor também esse ano, olhando para os americanos, ano que se fala que recessões já chegando ali, batendo na porta dos americanos e tudo mais. Olhando outro fator interessante, que é olhar, guerra Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho. Então, a Ucrânia esse ano não veio para o mercado exportador. Então, faltou o mercado mundial de milho está batendo na porta querendo milho. O milho da Ucrânia é um milho que está lá disponível, tem milho, mas não tem como exportar esse milho. Então, o produtor brasileiro esse ano não vendeu. A guerra Rússia e Ucrânia começou ali em meados de fevereiro. Dia 24 de fevereiro foi a invasão da Rússia na Ucrânia. E muitos produtores ali, plantando sua safrinha, viu preços até interessantes, Marcelo, chegando agora para setembro 23. Os melhores preços que a gente teve com milho, safrinha 23, foi para quem fez contrato a termo, que chegou a ter negócio rodando aí, média Brasil, chegou a ter 84, 82, 80. Hoje, essa não é a realidade. Hoje, o milho que você tem disponível aí, você talvez, na região do MS, está achando aí um 7,6, 7,5, entendeu? Aqui no Goiás, 7,4, São Paulo, 8,3, 8,4. Então, assim, Mato Grosso, um pouco menos. Então, quem esperou para vender o milho na boca da colheita não foi a melhor estratégia. Mas muitos acabou que vendendo por ter tinha compromisso, 30 do 8, 30 do 7, tinha muito compromisso, acabou liquidando esse milho ali, boa parte dele está carregando o volume ainda no bolsão. Então, para esse milho que você tem hoje, a estratégia de esperar da boca da colheita da safrinha até agora foi uma estratégia excelente, porque vimos milho ali na boca da colheita, na casa de 65, 67, média Brasil, e hoje esse mesmo milho está 74, 73. Então, foi muito bom esperar. A pergunta que se faz é, vou levar esse milho, Ronald, o que eu estou com volume de milho, vou levar esse milho até final de novembro, começo de dezembro, levo esse milho até janeiro, será que compensa? Olhando hoje para os contratos na B3, que é a referência para preço de milho no mercado brasileiro, que é a Praças Campina, compensa sim. Hoje, milho janeiro está R$ 91. O milho novembro, que fecha agora dia 15, está 86. Então, seria pelo menos aí mais R$ 5 que a gente teria de acréscimo no nosso milho físico. Então, hoje, você que tem uma oferta de milho a 74, 75, com esses R$ 5 que sobra na B3, necessariamente seu preço no seu mercado físico, Goiano, MS, Minas Gerais, vai subir também, pelo menos uns R$ 4 até janeiro, dia 15 de janeiro. Aí você vai me perguntar, Ronald, isso é certeza? Nesse mercado, a única coisa que a gente não tem é certeza. O que eu olho é expectativa com a realidade. Hoje a expectativa é essa, e o que me diz que pode confirmar isso? Talvez um dólar mais alto, se caso ocorrer a eleição da direita, da esquerda, né? Se caso a esquerda ganhar, o dólar vai explodir aí, já explodiu hoje, subiu bem, entendeu? No melhor momento chegou a ter dólar de 5,38, fechou o dia em 5,34, muita volatilidade. Então, assim, tem tudo para que esse milho suba no curto prazo, olhando para o milho disponível. O que está outro fator que está interessante também, Marcelo? Como houve essa perda de produtividade nos Estados Unidos, o nosso milho está saindo com velocidade, a exportação nossa está muito aquecida. Esse ano, acreditamos aí, vimos de recorde no mês de agosto, setembro, entrou também com recorde, outubro terminando agora com recorde de exportação e entrando para novembro aí com boas exportações. É o fator altista nesse momento, a exportação. Mas pode ser que, se a gente tem caso a direita ganhe a permanência do governo atual e a gente tem a queda no dólar, esse milho que hoje está para B3, para setembro, que é referência para as paulistas, 91, a gente não tem esse milho aí, caso a direita ganhe, esse dólar cai e necessariamente vai derrubar esse milho aí pelo menos R$ 3 a R$ 4. O que seria um milho aí para as paulistas, talvez para janeiro, na casa dos 80 e 88. Então, assim, a recomendação hoje, você que tem que levar milho, leve ele, talvez fazendo alguma proteção. Ou se está na dúvida, precisa de caixa no curto prazo, aproveita os próximos dias para liquidar esse milho, Marcelo. Isso milho disponível, tá bom, Marcelo? Sim, sim, milho disponível. Olha que legal. Então, nós fizemos uma análise do que nós temos, vamos falar assim, entre aspas, do passado, né? Do que nós acumulamos até hoje, né? E fazendo uma análise desse presente, o que vocês da Pátria, Ronald, vocês estão avaliando em termos de área plantada? Tradicionalmente, o milho é segunda safra, né? Ou a safrinha, como alguns preferem dizer.
mas tem algumas áreas que estão com milho de safra, de primeira, né, primeiro plantio. Como que está isso? Como que está essa perspectiva de área a ser plantada? E até mesmo, né, avançando um pouquinho mais, né, o que nós estamos falando de área, né, tanto primeira e segunda safra? Nacional, né? E aí pensando, claro, o Paraná é um grande produtor, né? O Paraná é um grande produtor, Mato Grosso do Sul também, né? E aí nós temos, Minas Gerais. Minas Gerais, exatamente, bem lembrado, né? O que vocês têm percebido isso quanto à área de plantio? Marcelo, um incentivador de plantio de milho verão, na sua maioria também é o preço, né? Preço ajuda o produtor a tomar a decisão se vai fazer um milho verão ou não, né? Então, assim, os preços estão tão razoáveis, mas assim, o que eu digo, esse milho verão vai sair ali em maio, julho, muitas vezes. Esse milho vai chegar em março. O contrato março está interessante. Então, hoje, se você tem um milho hoje no disponível a 86 praças paulistas, para maio nós estamos falando do milho a 90, para março nós estamos falando do milho a 94. São em torno aí quase de 8, 9 reais a mais, 10 reais a mais, né? Então, há um incentivo de incremento aí para uma área um pouco maior. E a gente já tem visto isso, entendeu? A gente viu, e aí a estimativa da gente é em torno de 27 milhões de toneladas de milho, 27, 26 milhões de toneladas de milho verão vindo esse ano, Marcelo. Olhando para o milho verão. Então, assim, há um incremento bom. O ano passado a gente colheu em torno de 20 milhões, 19 milhões ali, porque houve um problema ali de geada, que ocasionou aí um problema de perda de produtividade. Esse ano ainda é muito cedo para dizer, né, Marcelo? Se esse milho acabou de ser plantado, né? Algumas áreas plantou um pouco mais cedo, mas algumas áreas ainda estão na reta final aí de plantando esse milho. Então, assim, há um clima todo para se desenvolver, Marcelo. Então, esse milho, milho verão vai ser uma super safra? É cedo para dizer do milho verão. E aí, se é cedo para dizer do milho verão, do milho safrinha também. O que nos preocupa, Marcelo, não é porque é cedo para dizer como é que vai ser a produtividade, se o tamanho da área aumentou, que vai ter mais produto, que o preço vai cair. Necessariamente isso não acontece, porque esse milho ele é um milho que entra no momento onde o mercado está com os estoques mais baixos, sabe? Que é o momento ali em fevereiro, março, sabe? Que é o estoque de passagem de milho, nosso milho de safrinha já não tem quase no mercado, então é um milho assim, crucial. O que nos Bem traz... lembrado essa questão dos estoques. Né? Dá essa diferença, né? Dá essa diferença. Por exemplo, o estoque de passagem esse ano, olhando o que a gente estima exportar desse milho safrinha nosso que fecha ali em fevereiro, a janela de exportação, o ano de exportação que a gente contabiliza ele, a gente está falando do menor estoque de passagem dos últimos 4 anos, Marcelo. Então, assim, olhando para a expectativa de em torno de 43 milhões de exportação desse milho que a gente colheu agora. Então, assim, Ronald, vocês estão me dizendo que vocês vão exportar 42, 43 milhões? Sim, tudo indica isso. Olhando para os números agora, tudo indica isso. Então, isso, Marcelo, representa da outra safra passada do ano passado, representa o dobro. Representa, o ano passado a gente exportou 23 milhões de tonelada, 21, 22 milhões. Esse ano a gente está exportando o dobro, que é 43, 44 milhões de toneladas. Por quê? O ano passado, Marcelo, a gente teve problema de safra e perda de produtividade no milho safrinha. Então, assim, esse ano foi totalmente diferente. Foi bem pontual, a questão da cigarrinha atacou em alguns pontos aí do país, entendeu? Que foi mais MS, Paraná, do sul goiano. Então, a gente ouve isso. Minas Gerais também, a cigarrinha. Mas, então, assim, olhando, a gente vai exportar bem. Um fator interessante, Marcelo, que a gente tem que se observar, que não adianta eu falar aqui que produtor vai ter uma safra razoável, o preço não tem tendência de queda, mas esse milho que o produtor está plantando agora, Marcelo, e já plantou aí do milho verão, ele é um dos milhos mais caros a ser plantado da história, Marcelo. Então, assim, um produtor, por exemplo, ele de custo, aí eu vou colocando aqui estimativa razoável, jogando até para safrinha, ele está com torno aí de 60, 50, 60 sacas, 65 sacas no mínimo, Marcelo. De custo de produção. De produção. Não estou colocando nem depreciação, se alguém paga arrendo, não estou colocando nada disso. Que aí, se a gente colocasse isso, talvez, estamos falando aí de 80 sacas no mínimo. Então, assim, o produtor espera colher 110, 120, 110 sacas no milho verão, mas ele está com um custo muito alto. Então, ele não comporta, Marcelo, o preço, olhando para março, que ele está colhendo esse milho aí, abril, ele não comporta chegar lá e o preço estiver 10 reais abaixo disso. Então, há um incentivo também, muitas vezes, de chamar o produtor e... Produtor, o que você me diz? Vou travar um preço, mas vou continuar participando de uma alta. Bora garantir um preço mínimo, então, para esse milho seu. Bora garantir um preço mínimo e deixar uma ponta em aberto.
estou falando aqui do seguro de comercialização para esse milho verão especificamente. Hoje, quando eu abro a bolsa aqui, ó, tem tempo real aqui para você, ó, milho para maio, R$ 94,00 na bolsa. Milho para março, R$ 95,00. R$ 95,00, então a referência sempre é Praças Paulista, olhando para Campinas, especificamente. Então, assim, é só você fazer, depende da sua cidade, é R$ 10,00 o frete para Campinas, é 8, é 7. Então, você colocar, se é R$ 10,00, seria um milho aqui na minha região, 84. Opa, então vou garantir, você está falando que eu consigo garantir um milho aqui a R$ 84,00 para a safrinha para safra verão? Sim. Para março, maio? Sim. Então, o milho, você consegue fazer essas estratégias, Marcelo. Muito interessante, porque o custo de produção está alto esse ano, Marcelo. Exato, exatamente, muito bem lembrado. Pessoal, olha que prosa boa, galera. Olha só, eu quero que você que está nos acompanhando aqui no YouTube já manda sua pergunta, já participa, fala da onde você está assistindo, né, essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. E você que está nos acompanhando pelo Spotify, né, pelas outras plataformas no podcast, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Vai curtindo aí, vai, né, salvando esse podcast, vai passando para a galera, para a turma, né, para o pessoal da empresa. A gente precisa disso. Informação vale ouro, informação ajuda você na tomada de decisão. Eu tenho algumas observações nessa tua fala, e é muito legal isso, porque a gente roda o Brasil também, vai para um lugar, vai para o outro, e eu vou te falar uma percepção minha, e eu quero que você me corrija se eu estiver falando besteira aí. O que eu tenho observado? Eu estou nesse mercado, né, do agro, eu formei técnico agrícola lá em 92, né, faça a conta aí depois, né, 92 me formei técnico agrícola, e aí, né, no Paraná, atuei no estado do Paraná, em Francisco Beltrão, na região sudoeste, né? Fiz ali um trabalho junto a uma agropecuária Furlan, né? E aí ele me falava o seguinte sempre, Ronald: Ceruti, lê as bulas para você saber dos remédios, né? Então eu tenho que passar lá para terminar de ler essas bulas, porque fiquei lá, não li tudo aquelas bulas ainda. Meu Deus do céu. Isso é para dizer para você que está nos acompanhando o quanto é importante você conhecer produto, aquilo que você vende, você tem que conhecer. Se não conhecer, não resolve nada. Então, a primeira coisa para o vendedor é conhecer produto. Mas o que eu quero dizer com isso? Na minha trajetória, nas minhas idas e vindas, fiz estágio em Sorriso, na época que eu fazia veterinária, né? Me mudei para o Mato Grosso do Sul depois, né, de ter concluído medicina veterinária, mas a gente sempre teve e é a percepção que eu tenho, e aí eu quero ouvir a tua fala nesse sentido. A percepção é que muito antigamente a gente tinha as referências de preço de milho, principalmente, né? Era muito diferente da região sul, e aqui tem muito pessoal que nos acompanha, Ronald, da região sul. A gente tem um trabalho forte no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Até nós estamos agora, dia 10 e 11 de novembro, nós estaremos em Santa Rosa, né? Entregando um treinamento campeão de vendas lá em Santa Rosa. Mas, concluindo a minha observação, eu sempre vi uma disparidade entre os preços. Então, o sul tinha um preço, né, diferente da região centro-oeste, às vezes mais alto, né, do que a região centro-oeste, até pelo volume de área plantada no centro-oeste. O que eu tenho observado? Né? Nos últimos anos, não está tendo tanta diferença assim. Procede essa minha informação? Será que é isso mesmo? Eu estou falando de praças, sabe? Cada vez essa diferença, você olha ali nos indicadores, dá R$ 2, R$ 3, né? Se estourar dá R$ 5, quando você olha a praça de Passo Fundo, aí você olha a Sinop. O que está acontecendo? É isso mesmo ou eu estou vendo coisa aí que não procede? Me diz aí, qual a observação? Marcelo, sim, houve esse movimento, e esse movimento foi muito bom, eu acho, eu digo, foi muito bom para o produtor do Centro-Oeste, para o produtor que está na região da 163, para o produtor que está na região do Tocantins, e essa diferença talvez ela não está tão pequena, assim como se diz, mas ela encurtou bastante, no final do dia ela encurtou bastante, e encurtou bastante por dois motivos principais. Um deles é logístico. A gente hoje fala pouco, mas a importância do corredor norte, quando eu falo corredor norte, eu não estou falando nem só do corredor que está na 163, que é a região de Santarém, região de Santarém e Itaituba, mas eu estou falando da região também olhando aqui para a região do Itaqui, que é quem está no Maranhão, Piauí, muitas vezes que está no Tocantins, que pega esse arco. Então, e Tepará, região de Barcarena também. Então, isso ajudou demais. Hoje,
um frete que você antes estava lá em Sorriso, para mandar ele para Santos, ele ficava um frete aí, R$ 500 a tonelada. Hoje, esse mesmo frete, você coloca ele para Barcarena ou para Itaituba, você faz ele por R$ 230, entendeu? Então, a tonelada. Então, isso melhorou demais. Segundo ponto, Marcelo, que é muito interessante, acontecer um movimento das indústrias de etanol. Cara, isso gera uma riqueza absurda. Inclusive, Agora ontem... você, desculpa te interromper, mas agora você foi cirúrgico. Você pegou um ponto muito, muito, muito presente. O que a gente roda nessa 163 aí, Dourados, aqui pertinho de nós, já está inaugurando mais uma usina, né? As da cooperativas estão Cerradinho, né? fazendo. E eu acho que não é, não sei se é. Vou me lembrar aqui, o pessoal que está nos acompanhando quiser comentar aqui. Mas Dourados tá abrindo mais uma usina aqui. E aí você foi cirúrgico, porque esse segundo elemento, primeiro, a logística, né? É isso que você apresenta? Exato, E o logística, segundo, logística. e o segundo, as indústrias, né? As indústrias, cara, as indústrias que vieram com dois fundamentos muito claros, entendeu? Buscar uma oportunidade que tinha na região, milho muitas vezes a céu aberto, milho muitas vezes que o produtor não conseguia escoar ele porque o volume era tão grande, não havia logística, e aí essas indústrias ela vem com duas realidades. Pegou o momento que o Brasil fez uma transição boa para o etanol, entendeu? Isso é uma coisa muito boa que aconteceu, e claro que existe, tem as políticas aí para melhorar, isso tem que ser andar lado a lado, né? Porque quando o petróleo sobe muito, essas empresas elas têm margens boas, mas quando o petróleo cai também, a margem dessas indústrias chata, né? Mesmo que ela tenha outros derivados ali, que é o DDG, que usa para os confinamentos. Então, assim, olha para tu ver o benefício. O sojicultor que produziu milho segunda safra, hoje tem um benefício de vender o seu milho com valor agregado um pouco melhor, porque tem uma indústria na sua região que paga muito bem, e a região do MS agora, eu falei da Cerradinho, porque eu conversei hoje com o pessoal da Cerradinho aí, do MS, entendeu? E eles estão abrindo, acho que se eu não me engano, na região de Maracaju para Dourado, estão abrindo uma indústria aí, então tá para inaugurar já. Então, assim, o benefício até para o confinador, região do MS forte, região do Goiás muito forte nos confinamentos, Mato Grosso, o polo da 163 está virando um polo de grandes confinamentos, porque há hoje matéria-prima disponível para o produtor usar, que não seja propriamente só o milho em caroço, entendeu? Então, assim, ele industrializa o milho, gera o etanol, que volta o amido, que através do DDG, que é aplicado dentro do confinamento, gerando ali, em vez de vender o boi magro na região, vende o boi gordo, vende carne no final, agregando não só na cadeia da confinamento, mas também no frango, no suinocultor. Cara, isso é fantástico, porque se eu tenho um bom comprador, no caso aqui no Goiás, no caso lá da região de Sorriso, Sinop, existe a PEMASA, existe a FS Bioenergia, ela já está tipo um ano antes, 6 meses antes, te oferecendo um valor pelo seu milho, para ter um compromisso ali com os produtores mais próximos, para originar esse milho ali, para que a indústria não pare. Então, isso é interessante. Hoje, para você ver, Marcelo, você olha para setembro 23, há uma oportunidade ímpar de fazer negócio usando as referências de preço na B3 para milho. Aí você vai me perguntar, Ronald, como é isso? E aí, cara, o preço da B3 hoje já garante o milho para a segunda safra, praças Goiana, praças MS, é a casa dos R$ 79, sabe? 78. Poxa, isso é um preço excelente, hein? Olhando para a segunda safra, olhando para a B3, hoje para setembro 23, milho está R$ 92. Você coloca um desconto aí de frete, de questão Campinas para o MS, estamos falando de R$ 10. Então, foi um movimento muito bonito, Marcelo, que aconteceu, e eu acredito que veio para ficar, tá bom? Claro então, que as procede medidas... aquela. Só desculpa te interromper, mas procede aquela minha observação, então, que eu via há uns anos atrás, na década de 90, que o milho tinha essa diferença, ela foi caindo em função dessas duas questões que você traz, né? Importante relembrar isso, né? Exato, Marcelo. Assim, Mato Grosso, claro que os tempos eram outros, mas Mato Grosso chegou a ter milho menos de R$ 10 a saca, Marcelo. Então, assim, hoje, claro, o mercado mudou de patamares de preço, sim, mas hoje essa diferença, hoje é porque ocorreu um Muito movimento no pequena. diesel, hoje ocorreu um movimento no diesel que encareceu um pouquinho, que fez o frete ficar mais caro, que essa distância aumenta. Mas se caso a gente tiver cada dia mais também, outro fator que pode contar muito para os próximos anos aí, a ferrovia, sabe, crescendo, e esse governo da direita agora fez isso, sabe, tem projetos ambiciosos para os próximos anos, caso a permanência deles aí, que será fantástico para o produtor rural. E aí eu digo não só produtor rural, Marcelo, entra na cadeia da revenda também.
os comerciais vai entender um pouco melhor disso, vai entender para ajudar na hora de fazer o barter com o produtor. Então, assim, fica melhor para você precificar, sabe? Então, Exatamente, assim, exatamente. sai aquele negócio das escuras, sabe? Ah, eu tenho um preço, esse preço é só para o produtor X. Não, o preço começa a correr solto, sabe? O preço que você tem, o seu vizinho tem, e assim consegue fazer negócios mais sadio. Que legal. Eu quero chamar a atenção de você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo aí, quanto é interessante isso, né? É entender toda a cadeia, entender todo o processo, estar por dentro dele, acompanhar esses movimentos, né? Olha só, eu chamei a atenção de algo que me ocorreu quando, né? Pelo menos, sei lá, 20 anos atrás, onde nós tínhamos uma diferença grande do milho em determinadas regiões, e essa diferença foi caindo, e hoje isso virou uma coisa só. Você falou das ferrovias ontem, eu ouço muito rádios, eu tenho um aplicativo da Rádiosnet no meu celular, e aí eu gosto, quando eu viajo, eu vou salvando as rádios das regiões. E eu tenho uma rádio que eu ouço bastante, que é de Cuiabá, e ontem pela manhã, logo cedo, eu falei, vou sintonizar na rádio Vila, né? Vila Real, de Cuiabá. E aí, uma manchete, olha só a manchete, né? O governo acabou de assinar o contrato das ferrovias, Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, são mais de 5 bilhões investidos em ferrovias. Rapaz, o quanto vai girar? Isso vai virar uma dinâmica. E outra coisa, o que a gente está acompanhando também, falando de milho, né? Porque e é interessante, né? O milho ele saía do Mato Grosso e ia para Santa Catarina para alimentar a suinocultura, né? E a avicultura do sul, né? Hoje né? E já hoje não, há muito tempo a avicultura e a suinocultura vieram para o lugar onde está o milho. E isso tende a crescer muito, né? Porque agrega valor, vai produzir a proteína pronta, já sai dali já desossado, vamos falar assim. Né? Mas olha que interessante esse movimento que o agro faz, né? de poder desenvolver as cadeias. Né? E aí eu quero chamar a atenção para você também, veterinário, agrônomo, zootecnista, que nos acompanha, o quanto é importante fazer essa conexão. E aí nós vamos puxar agora mais um elemento, que é o elemento do boi, né? Do boi gordo. Né? Nós estamos caminhando aí para essa primeira meia hora de prosa, e aí nós vamos fazer essa ligação. Ronald, o que dá para falar sobre boi gordo, o que dá para falar sobre comportamento do mercado, as escalas de abate, está todo mundo chorando, não consegue botar o boi está pronto. Ceruti, o boi está pronto, tem que mandar matar, mas não tem escala mais, o que está acontecendo? Né? E aí, o que você pode nos trazer aí, que a Pátria é especialista? Gente, quero fazer o convite para você que não conhece a Pátria ainda, Pátria é especialista nessa área de mercados, commodities, né? Posicionamento. Depois, no finalzinho, nós vamos entregar aí uma super, né? A surpresa, né? Que é falar um pouquinho do que a Pátria faz nos treinamentos. Então, fica ligadinho até o finalzinho. Nós vamos falar um pouquinho do que tem para lançar aí, né? Novos produtos, novos treinamentos. Os serviços que a Pátria entrega. Mas e o mercado do boi, Ronald? Conta para nós aí que pé anda esse negócio hoje, dia 27 de outubro. Marcelo, eu acho que você me convidou no melhor momento para falar do boi. Eu acho que só se fala do boi ou quando está subindo demais ou quando está caindo. Quando o boi está, como diz, quando o boi está na moita, ninguém fala, sabe? E eu tenho conversado muito com confinadores, pecuaristas, que é cliente nosso, sojicultores que também tem boi, e o sentimento geral acho que o fundo do poço no curto prazo foi encontrado, sabe? A gente está entrando para anos de ciclo baixista do boi. E se você for ver isso aconteceu, Marcelo. O pico do boi aconteceu ali em 2021. E de 2021 para cá, a gente só viu boi caindo aí expressivamente, mais de R$20, R$25, já se for olhado dos melhores momentos, até um pouco mais, se for olhar aí até R$40, olhando praças paulistas, R$40 aí nas praças adicionais. Hoje, por exemplo, Marcelo, a gente viu um movimento acontecer nessa semana, pegando a semana passada, movimentos de frigorífico pagando, Marcelo, de 10 a R$12 a mais já no boi, no mercado no goiano, no mercado paulista, porque enxugou o boi, sabe? Acabou o boi mesmo, assim, o boi a pasto ainda não veio, a chuva está demorando para chegar com intensidade, teve chuvas bem recentes ali no mês de setembro, mas no mês de outubro essa chuva não veio com volumes expressivos, né? Então o boi a pasto ainda não chegou. A vaca da costela gorda, que tanto se fala que chega aí no final de
de outubro, entrando para novembro, a gente não viu ela ainda. Então, o que está acontecendo? As escalas do frigorífico encolheram bastante, a gente viu no mês de setembro, a gente viu escala de abate aí, Marcelo, rodando na casa dos 12, 13 dias. Essa mesma escala de abate hoje, em alguns frigoríficos, se encontra em 5, 4 dias, talvez pelo movimento, que todo mundo está com o pé no freio, olhando para a política ali domingo, sabe? Mas também pode ser o efeito de não conseguir originar boi nesses patamares de preço. Então, aqui, eu vou até trazer eu fiz uma colinha aqui depois para a gente falar de reposição, sabe? O boi hoje, Praça Paulista, um boi na casa dos R$290. Goiás, um boi na casa dos 270, R$275. Então, assim, esse mesmo boi, Praça Paulista, já teve negócio rodando na casa dos 280. Então, assim, já melhorou os negócios pedidas. Aconteceu alguns negócios fora da curva no Praça Paulista? Sim, está acontecendo, mas aí é algo pontual. Mas há uma demanda e a oferta não está chegando. Essa é a verdade agora. Há uma demanda aí, tanto para o mercado interno, exportação continua aí nos mesmos patamares diante, e agora parece que não tem mais como brincar de bater no boi para que o pecuarista vende barato. Acho que agora, você que tem boi para os próximos dias aí, próximos 30, 40 dias, Marcelo, a visão ela é positiva. Então, assim, a visão é positiva. No curto prazo, encontramos o fundo do poço, Marcelo. Agora, Marcelo, se eu olho para o próximo ano, Marcelo... Mas em termos de escala hoje, só desculpa, antes de você avançar, eu sei que você tem bastante informação, né, para orientar a nossa equipe técnica, o nosso time, né, e eu vou te posicionar, Ronald, o que tem de pessoal da área de nutrição, que segue o nosso material Nutrição Animal, né, do Goiás, do Mato Grosso, de Santa Catarina, tem muita gente da área de nutrição que segue, né, o agrovendedor, né? E aí essa informação é importante. Mas me diz uma coisa, como que rodou essa questão de escala de abate, né? E como que está no campo? Tem ainda nós saímos aí do confinamento da época das secas. Tem algumas regiões que faz isso de forma muito pontual, né? Hoje os grandes confinamentos rodam o ano inteiro, né? Mas tem muita gente que faz o confinamento da época da seca, faz pontual. Esse boi já saiu desse confinamento? Me dá uma leitura, você que está mais na prática, no dia a dia aí, me fala um pouquinho sobre isso. Esse boi já rodou ou não? Rodou os volumes. O que está acontecendo, Marcelo, que historicamente isso não era tão corriqueiro, mas nos últimos anos os confinamentos e propriamente os frigoríficos também, cada dia os frigoríficos se tornando cada dia mais profissionais, e os confinamentos também, que já deixar um boi travado, Marcelo. Eu tenho um boi de 120 dias, 140 dias, 90 dias dentro do confinamento, Marcelo, eu já coloco ele dentro do confinamento e já travo esse animal, o boi a termo. E aí, muitas vezes, só carrego ele aberto na bolsa. Eu já garanto o preço mínimo e continuo com esse boi aberto na bolsa. Há esse movimento no mercado. Então, e a gente viu recentemente, Marcelo, até para voltar aí na sua pergunta e aí contextualizar ela, a gente viu esse movimento acontecer nesses últimos 15, 20 dias aqui no Goiás. Grandes frigoríficos fechando parcerias com grandes confinadores do estado do Goiás, do estado de São Paulo, para os próximos 90, 120 dias, 160 dias. Pode ser um movimento que, muitas vezes, esses movimentos grandes, Marcelo, ele não faz com que a arroba suba com tanta velocidade. Porque se o frigorífico já tem uma escala de boi para meses subsequentes, necessariamente ele não vai precisar pagar muito mais pela arroba. Então, isso é um ponto a ser observado. Olhando para a escala de abate, que você me perguntou anteriormente, Marcelo, a escala de abate, ela caiu bastante. Então, assim, há um processo também que aconteceu recentemente, como o boi caiu muito no mês vem caindo desde o mês de julho, mas intensificou mesmo no mês de setembro aí, e a gente esperava que o fundo do poço tivesse encontrado em outubro e não aconteceu, muitas pessoas que tinham boi para sair em outubro, jogou esse boi para novembro, jogou esse boi para dezembro. Porém, Marcelo, não é um volume tão grande, Marcelo. Porque depois que um boi está pronto dentro do confinamento, raramente você vai conseguir fazer esse movimento, Marcelo. Correto, Então, assim, esse movimento ele é mais corriqueiro, de alguém que tinha um boi que sairia mais jovem, de alguém que estava dando a suplementação ali, viu que esse animal ficando no coxo para os próximos 15, 20, 30 dias, ele consegue ganhar peso. Então, assim, esse movimento não é para a realidade de todos. Mas nesse exato momento, Marcelo, o mês de outubro foi um mês extremamente prejudicial para quem tinha boi para sair em outubro e não tinha feito um contrato a termo, que é um contrato antecipado com frigorífico, ou que não tinha proteção de bolsa, Marcelo. Então, assim, está saindo com margens... profissionalismo, hein? Isso, está saindo com margens negativas, sabe?
Não, isso é a realidade, sabe? E eu ouvi produtores me ligando essas 2 semanas atrás, falando assim, Ronald, por que eu não fiz aquela proteção que você me recomendou? Estava custando R$ 3 para proteger um boi da Praça Paulista na casa dos R$ 310 para outubro. Pois é, 310. Hoje o boi outubro está 294, 290 a média do CPEA. Então seria mais R$ 20. Esse cara estaria entregando, Marcelo, o boi dele R$ 20 a menos ou R$ 18 a menos no mercado físico dele, Marcelo. Ele estaria entregando para o frigorífico um boi, vamos dizer, se fosse aqui no Goiás, um boi na casa de R$ 270. Só que a Bolsa, Marcelo, estaria remunerando ele em torno de R$ 18 a R$ 20. Então, vamos dizer, de cada animal... Então, você faz uma conta aí, um animal de 18 arroba vezes R$ 20, estamos falando aí de R$ 360 a mais por cada animal abatido, Marcelo. E aí, volta de novo, sinaliza uma das coisas que a gente tem falado muito no nosso material, no podcast, aqui no Agrovendedor, nos treinamentos presenciais, né? Eu participo lá do treinamento presencial, esses dias estivemos no Pará, né? Quero deixar um abraço, registrar um abraço aqui especial, né, para o time da Alvorada, o time da Corteva, né, que nos acompanha, sempre está junto, né? E tivemos no Pará. E aí, uma das coisas que chamou a atenção justamente isso, quanto é profissional o produtor, né, para tomar a sua decisão, né, o quanto ele leva em consideração isso, o aconselhamento do mercado. Você vê uma diferença de R$ 3 por arroba, deixou de ganhar 20, né? Ou perdeu, né, R$ 20, né? Então, ele troca 3 por 20 por daqui a pouco não se profissionalizar. E esse é o papel, e aí eu sempre digo, quero chamar a atenção para isso. Você, agrovendedor, você é o responsável por essa cadeia, né? Esse desenvolvimento, né? Você é responsável por levar essa profissionalização para o campo. Então, nós temos responsabilidade para isso. É o agrovendedor, é o profissional que faz a área comercial, que leva esse desenvolvimento. Ele que leva a tecnologia, ele que leva a informação, né? Ele que atualiza o produtor. Então, é muito próximo a isso, esse movimento que nós estamos vivendo. E falando de reposição, né? Nós temos aí mais 15 minutinhos. Falando de reposição, o que a gente pode trazer desse cenário, né? A pergunta sempre, antes de avançar para a reposição, nós estamos falando de confinamento, mas uma das questões que sempre há a pergunta, né? Como que vai ser esse movimento de boi confinado? Se consolidou hoje um número, né, de animais confinados, ou isso tende a crescer? Como que está essa questão? A agricultura disputou muito espaço com a pecuária, né? Não quero falar aqui lucratividade, porque isso aí cada um vai defender o seu assado, né? O boi no pasto, ou não, a área de lavoura, mas como que está essa questão da terminação? Ela se consolidou no boi confinado? Como que está isso? Como que é a avaliação hoje que a Pátria faz desse número de animais terminados em confinamento? Não, Marcelo, ainda hoje o nosso mercado ainda ele é predominante de boi a pasto ainda, sabe? O boi confinado gira em torno hoje de 30%, acho que normalmente nem chega a tudo isso, tá? Depende do ano também, há movimentos. Claro que esse movimento é crescente, Marcelo, e cada dia mais, e quando eu falo crescente, porque hoje se eu falo do confinamento, eu falo de um negócio que ele é muito palpável tanto para o pecuarista tradicional, o confinador, mas também para o sojicultor, para o milhocultor, porque ele é um negócio de risco muito mitigado. Eu sei quanto o animal come diariamente, você que é zootecnista, que tem pessoal aqui, eu sei o custo para produzir um animal hoje, um boi magro de 370 quilos, colocando ele no confinamento para 120 dias, para entregar um animal lá de 530 quilos. Eu sei que para produzir esse animal, uma diária hoje de um animal é em torno de R$ 20. Então, assim, eu sei o custo para produzir esse animal, eu preciso só saber o valor que eu vou vender lá. Então, assim, é custo muito enxuto, sabe? Negócio muito enxuto, que não dá margem para erro, Marcelo. O confinamento diferente do boi a pasto, Marcelo, cara, ele é algo assim que eu sei minha margem. Se minha margem é 10%, eu coloco aquilo, faço uma proteção e vou para o negócio, entendeu? Porque eu sei que eu não vou ter prejuízo. O sinistro não tem como acontecer. Só se o animal morrer, mas eu posso fazer um seguro do animal dentro do confinamento. Mas, assim, de preço, Marcelo, você está 100% tranquilo, porque é um negócio, um tiro curto, que a gente fala, 120 dias, 90 dias, 140. Então, é um negócio muito bom. Então, ele tem consolidado cada vez mais, Marcelo. E aí, por que cada vez mais, Marcelo? Porque hoje há um padrão de exigência no mercado, que é um boi Europa, que é um boi China, que tanto se fala aí, que é um boi, Marcelo, com ágio de R$ 15, R$ 20,
muitas vezes chegou até mais, mas hoje gira em torno de 10 a 15 reais a mais do que o boi comum. Então, assim, o exportador paga para um animal precoce, um animal jovem, produzido com a carcaça diferenciada, um valor diferenciado, um prêmio diferenciado. Então, se você está falando de 15 reais num boi de 20 arroba, estamos falando de 350 reais a mais por cada animal abatido, dentro do mesmo ciclo, só que com algumas intensificação maior, entendeu? Muitas vezes é uma intensificação na mama, ali, na desmama do bezerro, uma suplementação melhor, e aí você consegue... Ganho genético, né? Um ganho genético. Exato, ganho genético, animal, um Angus, um Aberdeen. Então, cada dia mais, o produtor tem buscado por isso e, cara, tem se tornado muito eficiente. Mas vamos falar no geralzão, Marcelo. Vamos falar no geralzão hoje. Então, assim, eu sou pecuarista, tenho meu boi aqui que leva 2 anos e meio, depois que desmama ele, ou 2 anos, para entregar esse boi, um boi gordo, desmama um animal ali eu te deixei aqui, ó, desmama um animal ali de 210 quilos e vou botar ele com 500 quilos, 530 quilos. Então, o cara leva 2 anos. Muitas vezes ele precisa dar uma suplementação para atender essa necessidade. E aí, os zootecnistas aqui, de plantão aqui, que está nos assistindo, eles podem ajudar muito. Muitas vezes pode fazer uma suplementação a pasto, entendeu? Não precisa aquele cara trazer o produtor tradicional, trazer um animal para dentro do confinamento. Muitas vezes ele não tem estrutura, mas muitas vezes adicionar um coxo ali no pasto e dar uma suplementação, fazendo conta ali bem feitinho, rapaz, perfeito. Isso tem uma lucratividade interessantíssima. Você encurta o tempo de abate desse animal. Muitas vezes você ia abater um animal só em meados de maio, muitas vezes você consegue encurtar isso para fevereiro. E aí, o custo de investimento pegou o melhor momento de mercado, então são interessantes. Agora, quando você olha para a categoria de reposição, Marcelo, e esse é um tema muito interessante, porque talvez aqui tem muitas pessoas, minha família, por exemplo, não estamos na parte da engorda, Marcelo, nós estamos na parte da cria. E esse é um mercado que no ano de 2019, 20, 21, nadou de braçada. Pegou o ciclo altista de preços aí, retenção, abate de fêmea no passado, 2017, 2018, fez com que faltou bezerro no mercado 2019, 2020, e esse mercado surfou altas interessantíssimas. Só que não é a realidade de hoje, Marcelo. Hoje, o pecuarista tradicional, o criador de bezerro, está com margens aí bem apertada, porque bezerro, referência, indicador CPE do MS, bezerro saiu de R$ 3.200 a cabeça do animal em torno de 210 quilos, para esse mesmo animal, 3.200, em meados ali de abril, maio de 2021, para hoje, Marcelo, em torno de R$ 2.400 a cabeça do animal de 210 quilos, o preço da desmama. Então, assim, hoje a gente está falando assim que o mercado caiu muito. E o que fazer agora, Marcelo? O preço caiu, eu tenho uma vacada. É um momento, muitas vezes, de enxugar, fazer a parte zootécnica interessante demais, para pegar daqui o próximo ciclo, que vai acontecer, acredito que deve acontecer em 2024, intensificar mais, botar mais animal dentro do pasto e produzir mais, sabe? Porque a gente entrou nesse aqui, o cara viu a margem dele apertando, Marcelo. E uma das saídas, quando o produtor vê isso, Marcelo, muitas vezes é vender a vaca gorda, sabe? Não deixar ela parir e vender, porque cara, minha margem não está tão boa no bezerro, vou vender a vaca gorda, vou tirar um pouco do animal do pasto, e aí muitas vezes perde o bonde do próximo ciclo, sabe? Então, olhando hoje, tá vindo muita vaca, devido ao bezerro ter caído muito, Marcelo, tá vindo muita vaca pro abate, e o que aconteceu aí, até limitando uma alta do boi, sabe? Nós estamos com o maior número de abate dos últimos 3 anos acontecendo no ano de 2022, Marcelo, competindo diretamente com o preço do boi, Marcelo. Então, assim, o preço caiu, incentiva o pecuarista a vender a vaca, entendeu? É o que não aconteceu em 19, não aconteceu em 20, não aconteceu em 21, né? Porque aí o preço estava lá em cima. Né? Exato. Então vou reter fêmea, porque produzir bezerro está interessante demais. Agora a gente está invertendo esse ciclo, Marcelo. A gente está entrando no ciclo que temos muita fêmea jogando muito bezerro no mercado, fazendo com que o preço do bezerro caiu tanto assim, e deve continuar. Eu acredito que o preço do bezerro, Marcelo, deva continuar para o ano de 2023 nesses patamares aí, talvez ganhando aí estabilidade com leve. Talvez a gente nem vai ver leve valorização. Se ele parar de subir, olhando para a inflação, ele já está caindo o preço. Então, o pecuarista tem que entender isso. O preço não precisa cair mais, mas se não subir, já está desvalorizando, né? Exato. E olha que coisa interessante, você falando, eu me lembro muito das minhas aulas, né? Lá na área de produção animal, da Universidade Federal de Pelotas, onde falava muito sobre isso, né? Sobre o ciclo. Então, naquela época, a gente falava muito ciclos de 7 anos do boi, né? Alta e baixa, então, aquela onda, né?
E como se intensificou a produção, né? Esse boi já não dura muito tempo no pasto. Nós estamos falando de boi de 2 anos e meio, né? Terminado, né? E aí o que acontece? Os ciclos também diminuíram. Se nós tivemos uma alta em 19, nós estamos em 22, né? 19 e 20, nós estamos falando de quê? De 3 anos. 3 anos, é muito pouco, né? Onde nós tínhamos uma alta e aí, de repente, ela dá uma descida. Então, aquele ciclo de 7 anos, ele também enxugou. Então, né, fazendo análise aqui, né? Estou só fazendo uma consideração, né, com base nas minhas observações, né? Que eu acho que é importante, acho que a gente vive para isso também, né? Vai ficando velho para passar a experiência para os outros, né? E observo Exato, isso. Marcelo. Olha que coisa Só que ele interessante. não deixou de acontecer, tá, Marcelo? Uma coisa assim, Não, ele talvez ele diminuiu o acontece. ciclo, mas ele não deixou de acontecer. Eu acho que hoje Exatamente. a gente. Uma coisa que, mas isso não existe, agora o boi é confinado, melhorou geneticamente o animal. Cara, esquece isso. Boi, quem manda no boi é a vaca. Onde a vaca vai, o boi vai atrás. Esse é o jargão. Eu vejo meu pai falando muito isso. Brincadeira à parte, mas eu vou trazer aqui no linguajar dos mais da roça, sabe? Assim, cara, Sim. onde o boi vai, onde a vaca vai, o boi vai atrás. E é exatamente isso no preço, sabe? A gente tem visto isso, Marcelo. Vai acontecer esse movimento, o ano que vem vai ficar aquele ano que ninguém quer comprar a vaca, porque vaca não está interessante, todo mundo querendo desfazer de plantel, e aquelas pessoas que têm caixa, que têm estrutura na fazenda, vai ser o ano que ela vai entrar comprando bons animais, aí, boas genéticas, para em 2024, final de 2024, 2025, soltar bons animais aí com preços atraentes, sabe? Exatamente. Você vê que interessante, né? Os ciclos que eram mais longos, né? Eles se encolheram, mas eles continuam acontecendo, alta, baixa, né? E aí, qual que é o profissional? É aquele que se prepara para os ciclos, né? Então, onde que ele enxuga, onde que ele organiza, onde que ele faz a gestão, se preparando para esses ciclos. Gente, que bate-papo show de bola. Falamos no primeiro momento de milho, falamos agora do boi. Ronald, eu tenho aí que falar sobre os nossos treinamentos, né? Tenho que lembrar a turma sobre os nossos treinamentos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? Se o pessoal tem alguma dúvida, já estou acompanhando. Mas eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí sobre a questão do boi gordo, né? Para esse cenário atual, se você tem mais alguma consideração. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da surpresa nossa, dos nossos treinamentos, né, do que nós temos de agenda aí para o próximo período. E aí eu queria, só para reforçar, né, para que você que está nos acompanhando, essa frase eu ouvi de um cliente lá do Paraná, pelo menos uns 10 anos atrás. Ele me falou assim, a gente fazia assim, vamos fazer o planejamento para o ano que vem. Aí o meu cliente falou o seguinte, levantou e falou assim, não, nós temos que terminar bem esse ano. Se a gente terminar bem esse ano, a gente começa o outro melhor ainda. Então, aguenta um pouquinho você que está nos acompanhando, que eu tenho surpresa para esse finalzinho, aí, essa reta final de 2022, um calendário de treinamento. Ronald, fala para nós aí considerações finais sobre o mercado do boi gordo. Primeiro ponto, Marcelo, o mercado do boi gordo mostra que encontrou fundo nesse curto prazo. Claro que estamos falando aí 3 dias antes da eleição, pode ser que tudo mude na segunda-feira e eu não venho aqui, não estou aqui para responder vocês qual é a visão. Mas olhando hoje, a visão parece que o curto prazo, olhando aí, vamos botar os 2 pontos. Esquece que a eleição ficou para trás, mas há um consumo, uma injeção de dinheiro muito grande foi solta nessa eleição. Outro ponto, Copa do Mundo chegando. Terceiro ponto, festas de fim de ano. Então, todos esses 3 pontos são altistas para consumo, são bons para consumo, que vai fazer com que o brasileiro tenha mais dinheiro, faz mais festa e que consome mais. Então, isso é bom. Exportação está muito interessante. A China já voltou, bateu bastante no mês de outubro e setembro aí na arroba do boi, no sentido de comprar mais barato, começava pagando uma arroba muito cara, e essa semana a gente já viu negócios aí subindo 400, 500 reais na tonelada, de dólares na tonelada do boi exportação, o que é interessante. Olhando para o ano que vem, Marcelo, e aí eu digo isso aqui até para a gente fazer um corte nessa fala. Produtores rurais que têm confinamento para o próximo ano, que vai colocar boi no coxo, que seja a pasto, use proteções. Não chega em maio, não chega em outubro sem proteção para o ano que vem. O ano que vem não é ano de andar sem proteção para boi gordo. Coloca a sua margem dentro do negócio, é 10, é 8, é 15, é 18%, e vai para frente, faz a proteção e durma tranquilo. Você que tem
que tem que fazer reposição de boi magro para mês de maio aí, tá com medo do boi voltar a subir aí uns 15, 20 reais e o boi magro vai ficar mais caro, faça proteção para maio. Hoje eu já consigo proteger um boi na bolsa, Marcelo, dos 290 reais até os 315, custando em torno de 6 reais. Você paga 6 reais para ganhar 25, Marcelo. 6 reais, 7 reais aí na proteção, ou para ganhar, paga 5 para ganhar 20, Marcelo, para proteger o seu boi para compra do boi magro, para maio, a junho. Então, olhe isso também. Você, pecuarista, confinador, quer fazer essa proteção? Nos procure o Marcelo aí, Marcelo vai indicar aqui. E a gente também fica aqui disponível. Acho que essa é a recomendação para o boi gordo. Para o milho, Marcelo, até contextualizando. O mercado do milho tem muito para se desenvolver, mas vamos acompanhar o dólar. Acompanhar o dólar e olhar muito para a B3, sabe? A B3 é o principal direcionador, paridade de exportação, quanto? Será que a China vai vir para esse mercado do milho? Tem muita incógnita para esse milho. Mas o mercado do milho está altista e pode ser que a gente chegue na boca da colheita e não tenha esses preços, porque o preço subiram muito, diferente do boi. O preço do milho já está mostrando R$91, que seria um milho para Praças Campinas para setembro 23. 91. Hoje esse mesmo milho agora está custando R$86. Então estamos falando aí que o milho para setembro 21 já está valorizado. Então, use as proteções para o milho especificamente também, porque o custo de produção do milho está muito alto para a safrinha 23. Show de bola, galera. Muita informação de primeira, né? Então, não é de segunda divisão, tá? Tem gente que está acostumado com a segunda divisão. Não, aqui é a primeira divisão, gente. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro está aqui, ó. Então, muito obrigado à Pátria. Ronald, transmita, né, os meus agradecimentos, né, aos nossos parceiros, né, aos sócios, aos diretores da Pátria, nessa parceria muito promissora que nós temos pela frente aí. E como eu prometi, nós vamos passar aqui rapidão o calendário, né? O que nós temos para os próximos dias de evento. Nós vamos estar em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, dia 10 e 11 de novembro, finalzinho de novembro, lá pelo dia 23, 24 de novembro, vamos estar em Cacoal, Rondônia. E dezembro, nós temos o Treinando Treinadores, né? Lembrando, Santa Rosa e Cacoal, Rondônia, nós temos o Campeão em Vendas. Isso mesmo, você que precisa, você que quer melhorar a sua performance em vendas, não deixa para o ano que vem, faz agora. Tem que fazer agora, tem que fazer logo. Tá? Então, entre em contato com o nosso time aqui do Agrovendedor, todas as nossas redes, no Instagram, a Agrovendedor Oficial, beleza? E pode deixar o seu recadinho também aqui no YouTube. Em dezembro, nós temos super evento, que é o Treinando Treinadores. Agora eu quero fazer uma paradinha, por quê? Porque eu quero explicar para você, rapidão, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, o que é o Treinando Treinadores. É um projeto que procura viabilizar você, que é técnico, que é profissional da área do agronegócio, você que domina alguma área, é uma expertise que você tem, seja na produção, seja na parte técnica, até mesmo na área comercial. Ceruti, eu gosto de dar treinamento de vendas. Então, você não pode ficar de fora do Treinando Treinadores. Nós vamos pegar todo esse teu conteúdo, todo o conhecimento que você tem, volto a repetir, seja da área técnica ou da área comercial. E nós vamos transformar isso em um treinamento. Olha que incrível isso. Exatamente, porque o agrovendedor tem muito espaço, né? Nós estamos rodando o Brasil há 14 anos e cada dia a demanda aumenta. E eu não dou conta, eu, Marcelo Ceruti, aqui não dou conta mais de atender tanta demanda. Eu preciso parceiros para que a gente possa entregar tanto treinamentos técnicos como comerciais. As empresas contratam, o mercado precisa. Voltou com tudo o treinamento presencial. Voltou com tudo. Sem falar da plataforma IAD que o agrovendedor tem, né? Você já pode observar aqui, ó, nós temos o IAD, plataforma agrovendedor. Então, tudo isso nós precisamos colocar dentro, né, de um conteúdo, estruturar e organizar. O Treinando Treinadores são 3 dias de imersão, com oficinas sobre oratória, sobre desenvolvimento de produtos, sobre mídia, né? Sobre como você organiza, como você estrutura o teu conteúdo para vender, para quem você vai vender, qual é o público. Nós vamos organizar isso para você. Eu e o meu time vamos levar você para outro patamar. Se você quer ajudar pessoas, né, na área de treinamento, se você quer desenvolver pessoas, vem para o Agrovendedor, nós vamos ajudar você a fazer isso
em 3 dias, dia 9, 10 e 11 de dezembro, aqui em Campo Grande, com vagas limitadas, certo? Porque até durante, só para você ter ideia, Ronald, no terceiro dia, no dia 11, nós vamos gravar a apresentação desse treinador. A gente vai gravar ela e vai avaliar, vai acompanhar, vai fazer uma devolutiva para o nosso colega e dizer o seguinte: amigão, você precisa seguir esse caminho aqui. E aí você pode escolher, se quer seguir o caminho solo, né? Seja feliz. Se você quiser ficar junto conosco, vai ser convidado, vai conhecer o nosso projeto do Agrovendedor para participar com o Ceruti nos treinamentos no Brasil inteiro, falando, seja da área técnica, seja da área comercial. Então, mais uma vez, se você quer inspirar pessoas, quer ajudar pessoas em treinamentos, não pode ficar de fora do Treinando Treinadores, 9, 10 e 11 de dezembro, comigo, aqui em Campo Grande. E, claro, não podemos deixar de lembrar, né, do treinamento da Pátria. Fala um pouquinho para nós, Ronald, o que é esse treinamento, o que é esse produto que a Pátria comercializa, está concluindo agora para formar uma turma, né? Nós vamos jogar no mercado aí, né, a ideia, né, do treinamento. Como que vai funcionar esse treinamento de commodities? Fala um pouquinho para nós. É muito bom, Marcelo, você trazer esse tema aqui, treinamento de commodities aí, da Pátria Agronegócio. Ele é um treinamento inicial com duração de 1 ano. Ele está todo gravado em módulos, e desde quais são os países produtores, até de onde vem a demanda, até como o preço sai do porto, como a trade paga você, até como chegar na sua revenda aí para você fazer o barter. Então, nós vamos pegar na mão do comercial, na mão do representante, na mão do produtor, e trazer para ele a visão da formação do preço. Trazendo o que é paridade de exportação, um treinamento que, além das aulas gravadas, vai ter encontros mensais para tirar dúvida. Então, são em torno aí de aulas gravadas, já são em torno de 25 a 26 horas de aulas gravadas. Então, são 2 dias ali de aula gravada, tudo por módulo, aulas de 10, de 15 minutos, bem direto ao ponto, informação direta. Ensinar como é que faz essas proteções, que eu falei tanto aqui na Bolsa, vai ter ali também um passo a passo, como é precificada, qual o melhor momento, o que você olha dessas proteções. Esse treinamento ele é bem profundo, mas muito prático, muito de entendimento. No final do dia, ele não quer trazer nada sofisticado aqui que você... O que é isso que esse rapaz está falando? O que é isso que o Matheus falou? O que é isso que o Cristiano falou? É bem direto ao ponto nisso. E esse treinamento, além da parte do curso gravado, as 12 aulas ali mensais, 12 aulas anuais, todas elas mensais ali gravadas para tirar dúvida, você vai ter acesso à plataforma Pátria, que é um conteúdo atualizado, o que está acontecendo no mercado hoje. Você vai receber ali desde mapas climáticos de chuva para os próximos 10, 5, 15 dias, até uma tabela do boi aberta aí, para você entender como é que é o boi na bolsa, para você entender como é que é o milho na bolsa, para você entender como é que é o dólar. Muitas vezes você precisa abrir o aplicativo de um site ou um site para entrar para ver preços. Você vai ter tudo ali, preço físico da sua região vai ter ali, uma plataforma com preço fertilizante, tudo detalhado durante 1 ano. O treinamento aí tem durante 1 ano, até para você entender o conteúdo ali e ver como é que faz isso no dia a dia com as informações que você está recebendo. Então, é um treinamento aí onde que vai ter o lançamento agora oficial dia 17 de novembro, Marcelo, e a gente vai estar junto com você aqui, entendeu? Trazendo informação para o seu público, até para a gente trazer para quem necessita uma informação e um conteúdo de valia para melhorar as negociações no dia a dia. O produtor comercializar melhor, a revenda ter profissionais qualificados para entender desse mercado. Show de bola! Mais uma vez, muita novidade, muita informação. Vocês estão vendo, pessoal, quanto é de relevância, quanto tem relevância quando a gente fala do conteúdo direto para o agronegócio, né? Quando fala a mesma linguagem, quando você tem a mesma comunicação, quanto isso é relevante, quanto isso é importante. Então, fica esse recadinho, nós vamos passar mais informação sobre esse calendário de treinamentos, né? Sobre os treinamentos online. Ronald, muito obrigado, rapaz. Eu estou muito feliz com a nossa parceria. Quero agradecer. E, tá aberta a porteira, hein? Tá aberta. A hora que você quiser participar com a gente, trazer alguma informação, seja bem-vindo. Né? Se quiser entrar com alguma notícia, bate pronto aí. Quero deixar o canal do Instagram liberado aí para você, né, divulgar.
e conte conosco. Muito obrigado. Quero agradecer você também que nos acompanhou aqui pelo YouTube, você que está nos acompanhando no podcast. Muito obrigado pela sua audiência. E, tamo junto. Ronald, vamos fazer o nosso mantra aqui do Bora Vender? Marcelo, eu só queria agradecer a todos e que Deus nos abençoe em domingo, né? Acho que Deus tem nos abençoado todos os dias. Acho. Cabe nós aí tomar decisões assertivas e não decisões apenas para o domingo, tá, Marcelo? Decisões para os próximos 15, 10, 30, 40 anos, sabe? E, então, assim, quem for votar aí, vote com consciência, sabe? Vote com consciência. Não vote nulo, não vote nulo nem branco, porque senão daqui 4 anos você está lá fazendo isso de novo. Mas se você votar certo agora, daqui 4 anos você não vai precisar fazer isso. Você vai ter outra pessoa melhor para você escolher. E é interessante, você, só para pegar um gancho aí dessa reta final, né? Nós estamos na eleição, mas eu me dei conta essa semana de uma coisa. A nossa escolha, nós vamos escolher no domingo, e olha que coisa maluca, ela não... O que garante que... Vou ser bem trágico agora, tá, pessoal? Não assusta, não. Mas o que garante que semana que vem a gente vai estar bem? Nada. A vida é tão, sabe, tão uma poeira, né? Daqui a pouco acontece, sei lá, acontece alguma coisa, mas olha só o tamanho da responsabilidade. A decisão que você vai tomar no domingo é para a futura geração. Claro que você pode colher isso, mas a decisão que você toma, ela repercute para os próximos 4 anos. Olha que maluco isso, cara. Né? Olha que interessante. Então, uma tomada de decisão que não é minha, eu fiz a minha escolha, legal, mas ela reproduz, ela contagia, né, os próximos anos, né? Então todo mundo, né? Eu acho que a eleição é a festa da democracia, né? Como costuma dizer. Né? Talvez legal, a gente está saindo um pouco do tema principal aqui, que é boi e milho, mas vamos falar um pouquinho mais. Eu sou agrônomo e cheguei nesse patamar que estou, analista de mercado, mas para me manter aqui, Marcelo, eu preciso estudar muito mais, eu preciso fazer muito mais. Eu tive que sair da fazenda do meu pai para ir para Sorriso estudar, fazer agronomia. Então, passei 4, 5 anos ali fazendo agronomia. Me trouxe para aqui. Agora, se eu quero ser um bom analista, analisar bem o mercado de soja, para que meu cliente, no final do dia, ganhe dinheiro, para que meu cliente tenha rentabilidade melhor, cara, eu preciso estar sempre buscando o melhor. E na decisão do país, cara, a bandeira está aqui atrás, e o nome da pátria, por que a pátria chama pátria? Porque pátria representa uma extensão da família, cara. E não porque não é Estado agronegócio, né? O Estado no campo. Não existe Estado no campo, cara. Aqui é pátria, é família no campo, entendeu? É realidade, quando eu vou para o Pará, eu vou para a lida com meu pai, sabe? Eu tiro essa roupa aqui de analista de mercado, de olhar a tela, e, cara, vou ferrar bezerro, e vou pesar boi com meu pai, tá? Cara, tem meu gado para dividir, gado do irmão, vamos comprar uma terra. Então, assim, cara, decida bem, sabe? Decida bem, porque se o empresário, se a estrutura do país está boa, cara, todos os demais vão estar bem, cara, porque você vai ter emprego, vai ter geração de riqueza. E Marcelo trouxe um tema muito bom. Você quer ser melhor? Cara, não dependa de governo apenas, faça a sua parte. Vai fazer o agrovendedor. Caia para dentro, vai fazer o agrovendedor, sabe? O agrovendedor, talvez você pode mudar a meta da sua empresa. Não estou falando nem a meta sua, você vai mudar a meta da sua empresa, porque você se tornou a referência dentro da sua empresa, dentro da sua revenda, dentro do seu centro de distribuição, porque você tem um curso, você tem um treinamento, você tem ferramentas. Então, acho que no final do dia fica esse direcional aqui também, Marcelo. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência, muito obrigado à Pátria pela parceria. Vamos junto, então, no 3, Bora Vender? Vamos lá? 1. Prepara você que está nos acompanhando no podcast também. Ajeita aí. Quero ver você fazendo também. Vamos lá. Né? Você que está nos acompanhando, está assistindo. Vai lá. No 3, faz um Bora Vender. Não adianta, velhinho. Do couro vem a correia. Você tem que vender. Vai vender alguma coisa assim, todo dia. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Bora vender! Bora vender! Show! Obrigado, Ronald. Tchau, Marcelo. Boa semana, meu cara. Valeu. Boa semana para você, para todo mundo, para nós.